povo, muito boa tarde. É uma imensa alegria estar com vocês aqui mais um domingo ao vivo no Cabeça de Homem, além do óbvio. O nosso tema de hoje é apego e desapego. Meninos e meninas, liguem pra gente, eu quero saber, vocês são mais fáceis de se apegar ou de se desapegar? E a que ou a quem? Anotem aí os nossos contatos. O telefone é o 71-3505-5000. 71-3505-5000. O nosso zap é o 719-8155-3258. 719-8155-3258. Vocês também podem mandar sua mensagem pelo metro1.com.br ou pelo nosso Facebook, Cabeça de Homem 1. E quero mandar um beijo para quem está acompanhando a gente aqui também ao vivo pelo Facebook, porque além de ouvir a minha voz, consegue interagir com a gente, me ver. E eu também me vejo aqui, que eu tô com o computador ligado, eu fico vendo vocês e me vendo aqui na tela, né? E lendo todas as mensagens. Mas quero saber de vocês. Nossa, quando a gente fala apego e desapego, o que é que remete a gente? Eu fui lá no dicionário pesquisar para a gente ter primeiro a definição real do que é o apego, que pode ser a questão da afeição. Afeição a um objeto, afeição sobretudo a uma outra pessoa ou a algumas pessoas. A questão da estima, dessa ligação afetuosa. Agora também pode ser uma dedicação excessiva. A gente tem um apego além do normal, há algum cuidado além do normal, uma preocupação além do normal. E tem também o sentimento que une as pessoas que a gente se gosta, uma ligação forte. Já a questão do desapego é aquele desinteresse, o desamor, ou também a gente saber se desligar quando necessário. Porque a verdade é, o ser humano, por natureza, é um ser social. E o indivíduo, desde pequeno, desde que o neném nasce, ele tem aquele apego, ele não sabe se diferenciar da mãe dele, né? Nos primeiros meses de vida. Ele acha que ele e a mãe dele são uma única pessoa. Então, o que acontece? Ele necessita desse apego e desse contato materno, tá? Inclusive, esse contato materno, ele vai ser decisivo, tá? E vai influenciar o indivíduo de como ele vai se relacionar e se vincular afetivamente com outras pessoas ao longo da vida. Então é muito importante a gente ter em mente, os pais e as mães terem em mente, que esse contato inicial nos primeiros meses de vida do bebê é muito importante e que vai simplesmente definir ao longo da vida, impactar ao longo da vida, como vai ser essa vinculação ou esse apego ou desapego das pessoas, dos homens, das mulheres, com relação a outros pares e também às coisas. Geralmente a questão do apego está ligado a uma necessidade que você acha que você tem em relação ao outro ou a coisas materiais. Eu mesmo tenho que confessar, eu já fui uma pessoa muito apegada, tá? Hoje eu tenho apego aos meus livros. Para eu emprestar livro, gente, é uma coisa super difícil. Uma vez, o professor Cid Teixeira me disse o seguinte: livro não se empresta, mas se emprestar não se devolve. E professor Cid Teixeira é uma das grandes mentes brilhantes aqui do nosso estado. É um historiador, é uma das pessoas que eu conheço que mais entende não só de história, como de cultura. E eu cheguei a visitar alguns dos espaços dele e ele tinha 7 espaços, 7 bibliotecas diferentes. E eu conversava muito com o Cid, ele já fez alguns trabalhos conosco e era sempre um prazer encontrá-lo. Mas isso ficou. Antigamente eu era muito apegada a tudo. Eu era apegada às minhas roupas, eu tenho tudo separadinho, organizado, cada coisa no seu lugar. E eu não queria muito emprestar as coisas porque as pessoas às vezes não me devolviam. Lá na minha casa, a verdade seja dita, todo mundo, com exceção de mim e minha irmã mais velha, eram todos bagunceiros. Então eu dizia, eu não me incomodo de emprestar, contanto que me devolva. Mas como não me devolviam, então eu comecei a ficar preocupada em emprestar e me apegava às coisas. E tive um grande aprendizado com um grande amigo, que é meu ex-marido, que é professor, que todo mundo conhece ele como professor Garrido, e que eu chamo ele de Vitor. Beijos, Vitor. E ele me ensinou muito sobre a questão do desapego. Ele, muito quando eu estava aprendendo a dirigir, que eu ficava estressada, ele tinha um carro grande, às vezes eu dirigia no carro dele, às vezes em outros carros, e eu dizia, não, eu tenho medo, eu não quero. Eu falei assim, se bater o carro? E ele dizia muito pra mim, não tem problema. E quando eu comprei meu carro, que eu fiquei estressada um dia que eu arranhei, comecei a gritar, ele, calma, mãe, calma, relaxe. Aí eu falei assim, relaxa o quê? Ele fez, se bateu, conserta. Aí eu falei, se bateu, conserta o quê? Isso é um absurdo, olha o meu carro. Aí ele esperou eu ficar calma e falou, tá bom. Se não for para consertar, você vai fazer o quê? E aí, com esses exemplos, e que também vi o desprendimento dele com relação a algumas coisas, eu comecei a refletir sobre o assunto e me desapegar. Um outro exemplo importante que eu li sobre a questão do desapego, a questão de bens materiais, é uma amiga, Fabi. Ela, na verdade, Fabi hoje Secato, mora em São Paulo,
Quero mandar um beijo pra você, Fabi, não sei se você tá me ouvindo, mas ela uma vez me fez uma referência da cunhada dela, que a cunhada dela era super fashion, enfim, adorava se vestir super bem, e que uma vez ela ia no casamento e que a cunhada dela ofereceu uma roupa pra ela, e que era um vestido da Adriana Barra. Para quem conhece a Adriana Barra, é uma das grandes estilistas brasileiras e que cada roupa dela custa uma fortuna. Um vestido dela, antigamente, eu não sei hoje, mas saía de 8 a 10 mil reais. E que aí Fabi, dizendo que não tinha roupa para ir, a cunhada dela simplesmente se ofereceu para emprestar. E falou para ela assim: ah, Fabi, usa esse vestido. Aí Fabi: ah, eu não, esse vestido é muito caro e você só usou ele uma vez. Ela falou: então, por isso, ele é muito caro. Se realmente eu não der uso nele, eu não vou gastar o dinheiro que eu investi. Então, quando a Fabi me trouxe esse exemplo, eu fiquei refletindo, gente, falei, nossa, como a gente às vezes é apegado, mesquinho, com coisas pequenas e bobas, né? Desnecessárias. E aí eu comecei a me desapegar mais das coisas. Mas acho que a gente tem que ter um certo cuidado, um certo primor com os nossos, como é que eu vou dizer, com os nossos objetos e com aquilo que pra gente tem um determinado valor. Então eu acho muito importante a gente ter isso em mente. Só que aqui a gente está falando sobre relacionamento. Tá? Sobre como a gente se relaciona, sobretudo em família, em sociedade, com os nossos pares, com os nossos amigos, com os nossos companheiros e companheiras. Então, quando a gente fala de gente, essa questão começa a ficar mais delicada, tá? Porque aí é quando não há um preparo para a gente lidar com as nossas questões emocionais e existenciais. É quando a gente não sabe lidar com as frustrações, com a dor da perda do outro, com aquela necessidade que a gente cria e que a gente acha que a gente precisa do outro de qualquer jeito, de qualquer sorte, que a gente não consegue viver sem a outra pessoa. Então isso termina gerando na gente medo e insegurança, e esse medo e essa insegurança termina gerando apego. Porque a gente acha que se a gente não estiver com o outro, a gente não vai estar bem e não vai estar feliz. E eu penso que pra gente estar feliz com o outro ou estar bem com o outro, a gente tem que estar bem antes com a gente. Porque se a gente tiver duas pessoas que estejam bem saudáveis e felizes consigo, porque felicidade e amor próprio é uma coisa que vem de dentro, que a gente tem que aprender a cultivar, tem que aprender a desenvolver, tem que aprender a conectar. Então a gente não vai saudável, não vai bem pro outro. E também o outro possivelmente não vai vir bem pra gente. E a gente tende a procurar no outro, às vezes, aquilo que a gente acha que falta, que o outro pode suprir na gente. E daí pode vir a questão do apego. Bom, isso me falta, o outro tem isso que eu preciso, então eu vou me apegar de uma forma que eu não quero largar aquilo de jeito nenhum. E a gente termina criando uma fantasia que a gente acha que a gente não consegue viver sem o outro, tá? Que a gente acha que a gente não tem capacidade de lidar com as situações da vida ou com a falta. Não vou dizer que a perda do ser amado não é uma coisa difícil. E é muito difícil, tá? Quando a gente, sobretudo, tem a paixão, que é aquele sentimento insensato, que como a gente já disse aqui em outros problemas, a paixão simplesmente toma a gente, ela toma conta de tudo e a gente projeta no outro aquilo que a gente acha que o outro é. A gente não consegue, na paixão, ver o outro como o outro é. A gente só vê as qualidades. Com o tempo, com a convivência, aí a gente vai começando a ver as pessoas como as pessoas são. E muita gente se desapaixona porque fala assim: ah, fulano ou fulana não era o que eu pensava. Na verdade, não era. Porque naquele início você projetou, você estava tão envolvido, tão encantado ou encantada, que você não conseguia simplesmente ver as outras características e qualidades da pessoa que naquele momento não te interessavam ver. Você queria ver outras coisas, ter outras sensações, ter outros prazeres que eram muito maiores do que ver o outro exatamente como o outro é. Então eu quero perguntar a vocês, meninos e meninas, o que é mais fácil para vocês? Se apegarem às coisas e pessoas ou se desapegarem? Como foi que vocês costumam... Vocês já ouviram falar daquelas pessoas que são acumuladores? Pois é, eu tenho uma pessoa muito próxima na minha família que é um acumulador. Ele é homem, tá? E simplesmente ele... Como é que eu vou dizer? Gente, ele acumula, não é que ele acumula lixo, mas é quase isso. Porque ele usa as coisas, só que ele lava tudo e ele acumula aquele lixo que já tá limpo, mas que é desnecessário. E que de vez em quando eu tenho que ir na casa dele fazer uma limpa. E ele não consegue se desvincular dessa questão. E aí, o que será que está por trás disso? Ao meu ver, as pessoas que elas precisam se suprir com coisas externas, é porque existe algum vazio dentro dela. Na verdade, dentro de todos nós existem vazios, existem necessidades, existem carências. O que muda é a forma como cada um de nós supre essa carência, supre essa falta, supre esse vazio. Então, tem gente que supre isso com pessoas, tem gente que supre isso com coisas,
tá? Boa tarde, Mai. Programa ótimo, pensa que passa rápido. Adriano, beijos, Adriano. A gente tá aqui com um ouvinte na linha, Zé? Manda ver. Boa tarde. Boa tarde, Maiara. Zé, como é que tá você, meu amigo? Eu tô muito feliz hoje. Zé Silva tava aqui digitando o seu nome ainda quando eu falei, não solta, manda ver. Aí eu reconheci a voz. Eu ia pedir permissão, Maiara, pra Diga. dar um aviso aí à população da região metropolitana em Salvador, que aqui em Vila de Abrantes, hoje tem uma festa maravilhosa, festa histórica. Sim. Que é a Semana de Abrantes. E começa hoje aqui às 14 horas. A festa histórica começa hoje aqui e termina no dia 28 em Camaçari, que é a Semana de Abrantes. É uma maravilha. Todos da região metropolitana tragam seus filhos para conhecer um pedaço da raiz da história do Brasil, que é aqui na Praça da Matriz da Igreja do Divino Espírito Santo. É uma maravilha, viu, Maiara? Meu amigo, que bom. Mas me diga uma coisa, o nosso tema de hoje é apego e desapego, tá? Quero saber, você é apegado a alguém ou alguma coisa? Olha, infelizmente, minha irmã, nós, seres humanos, fomos criados para ser apegados às coisas materiais. Entendeu, Maiara? Nós sofremos por perder os bens, porque geralmente a gente sofre. Se perder algum objeto, alguma coisa, a gente está sofrendo. Teve um afastamento também das pessoas que amamos, né? E tem esses objetos que às vezes não servem pra gente e a gente não dá, a gente joga fora. Menino, vou te dizer. Meninas, as guerras, você sabe que as guerras é provocada também pelo apego. Que pra mim, Maiara, o apego, minha irmã, infelizmente, é a raiz do egoísmo. Não é o quê? Ela traz sofrimento à humanidade, né? Zé, obrigada. Detalhe, tem apego a poder, a gente tem apego a tantas coisas, né? Apego a dinheiro, apego a bens materiais. Zé falou uma coisa bem legal, eu vou confessar uma coisa que eu fazia dentro de casa. Lá em casa é quase todo mundo bagunceiro, como eu disse. Somos 4 filhos, mãe e pai, e ainda tinha minha avó materna que morava com a gente. E só eu e a Adriana éramos completamente arrumadas. E tinha gente lá em casa, sobretudo meu pai, que tem mania de guardar muitas coisas. Eu confesso que eu também tenho, mas eu fico o tempo todo fazendo faxina. O que é que eu posso jogar fora? E aquilo que a gente não usa muito dá. Gente, quando saía todo mundo de casa, a gente simplesmente fazia aquele faxinaço e começava a pegar as coisas que já não usava há um tempo e jogava fora. Daqui a pouco vinha, cadê isso que sumiu? Não sei, foi você que pegou? A gente não, você colocou não sei aonde, a casa tão cheia de coisa, procure o que você acha. E a gente fez isso durante um tempão. E detalhe, eram coisas que realmente depois a gente não tinha uso. Quero mandar um beijo aqui para Elson Barbosa. Beijos, Elson. Você não está mais aqui com a gente presencialmente, mas está ligado aqui, ó, na emoção, que esteve comigo quase 2 anos aqui no programa. Elson tá aqui. Acho que é interessante ter a consciência que precisamos nos desapegar daquilo que não nos faz bem. Concordo, sejam pessoas, sejam coisas ou sentimentos. Tô ligado aqui, Mai. Beijo. Beijo pra você e pra dona Sueli, viu? Espero que dona Sueli esteja ali, ó, levando você na rédea curta, com aquilo lógico que não serve. Quero mandar um beijo também para Adenilson da Silva. Vamos com tudo, Mai. O aprendizado fortalece o meu crescimento e comportamento. Fortalece o meu também, gente, porque isso aqui na verdade é uma troca. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e nessa troca a gente cresce, né, juntos, que é o que é importante. Quero mandar um beijo também para DG Barreto, que no meio da semana fez uma brincadeirinha comigo, dizendo que foi um site, aquele site de vendas coletivas que fala assim, apega, desapega, que me pagou para poder fazer esse tema e comecei a dar risada. Não foi não, mas estou aceitando patrocínio, se eles quiserem patrocinar, vão ser bem-vindos. E quero mandar um beijo também para todo mundo que acompanha a gente, porque, nossa, tem tanta gente. Maurício Oliva, quero mandar um beijo também para Ricardo Porto, que toda semana tá aqui coladinho junto com a gente. Quero mandar um beijo para Djalma Paiva, quero mandar um beijo para Márcia, para Ivone, para o marido de Ivone, para todo mundo. Gente, é tanta gente que acompanha a gente todo dia, que algumas pessoas eu sei que se manifestam, que aparecem aqui, que trocam com a gente, outras eu não sei, né? Mas quero dar de novo os nossos canais de comunicação. Daqui a pouco o nosso especialista vai entrar para responder, para falar sobre esse tema no nosso quadro Homem no Divã. Vai lá, Dan, já tá na hora de falar com ele, com Cláudio Ceal, que é psicólogo, que é terapeuta de família, de casal, individual também, que já esteve aqui com a gente no programa várias vezes e que vai falar rapidinho pra gente sobre a questão do apego e desapego na visão da psicologia, né? E o impacto disso nas pessoas. Mas, gente, quero ouvir vocês. 71-3505-5000, 71-3505-5000, o nosso zap 7
981553258, 71DDD 981553258. E aí tem também aqui o nosso SICO, né? O nosso metro1.com.br, que vocês podem ligar pra gente. Você pode... Posso, Adriano, se você mandar para eu responder uma pergunta fora do ar, eu respondo. Mande para mim, por favor, fechado, na questão no meu Facebook, tá certo? No Facebook do Cabeça de Homem, você bota lá reservado e você manda a perguntinha que eu respondo. A gente pode interagir total, meu povo. E podem também interagir com a gente aqui na nossa página do Facebook, que é o Cabeça de Homem 1. Mas, gente, eu quero trazer algumas questões aqui pra gente que são importantes a gente tratar com relação à questão do apego e desapego. Infelizmente, uma coisa que eu já comentei aqui uma vez é que a nossa sociedade, ela, infelizmente, é muito conivente com os desmandos do amor. E o que significa isso? Que terminam o quê? Colaborando e corroborando determinados comportamentos que eu vejo que são negativos e que não ajudam em nada a vida das pessoas, tá? São frases do tipo, eu não vivo sem você, tá? E com relação também a esse tipo de comportamento, eu vejo novelas, eu vejo filmes, eu vejo letras de música, ainda bem que agora encontrei você, não sei o que eu fiz para te merecer, tá? Todos nós temos o nosso valor e todos nós temos as nossas dificuldades, tá? Que são inerentes ao ser humano, todo indivíduo tem. Então eu acho que o que a gente precisa cada vez mais é olhar para dentro, a gente ter tempos e momentos de silêncio para a gente se ouvir o nosso eu, ouvir a nossa alma e ter consciência das nossas habilidades e das nossas dificuldades. Por que eu digo isso? Porque a gente vive num país e num momento cada vez mais que o estímulo ao consumo é extremamente exagerado. Em que a todo momento propagandas e mensagens incutem na gente que a gente precisa ter muitas coisas, comprar muitas coisas, fazer muitas coisas para ser feliz, para estar satisfeito e etc. E a gente termina o quê? Nessa busca desenfreada por determinadas coisas ou pessoas e que a gente acha que a gente precisa ter pessoas e coisas para a gente ter valor, para a gente ser feliz. Então acho que a gente tem também que desapegar de determinadas crenças, porque crença é algo que a gente simplesmente ouve, toma como verdadeiro e não contesta. E muitas vezes essas crenças e essas verdades que colocam pra gente como verdades absolutas, a gente segue aquilo sem refletir e aquilo termina servindo de mandato na nossa vida, termina conduzindo, sendo o fio condutor de coisas nossas, de escolhas. Então a gente tem que aprender também a contestar aquilo que a gente acha que traz felicidade ou não, que tá bom ou não, as pessoas que a gente acha que nos fazem bem ou não, para saber se realmente aquilo faz sentido ou se não faz sentido, ou se pode ser descartado, pode ser mudado, tá certo? Mas agora eu vou falar com Cláudio Ceal, que está na linha e que vai entrar no quadro Homem no Divã. Manda ver, Zé. Homem no Divã. Alô, Cláudio? Tudo bem, Mayara? Tudo jóia, boa tarde, meu amigo, como vai você? Tudo ótimo, falar com você é sempre bom. Obrigada por aceitar o nosso convite, tá? Para participar desse novo quadro Homem no Divã. Estou sempre disponível. Gosto muito de conversar aí com vocês. Obrigada, um beijo pra você e Gabi. Deixa eu te falar. O tema de hoje nosso é apego e desapego. Então eu quero saber de você, tanto na visão da psicologia como na sua experiência de consultório, por que as pessoas, se apegam tanto e por que tem dificuldade geralmente de se desapegar a pessoas e a coisas e situações que não nos fazem bem? É verdade. Veja só, eu estava ouvindo você falando, né, aí na rádio, e é uma coisa que, quando você falou sobre a relação de casal, por exemplo, né, nesse apego descontrolado pela outra pessoa, dessa necessidade da outra pessoa, né, isso a gente fala dentro da terapia de casal, que se chama fusão. Fusão é quando a pessoa, ela diz assim, eu só sou completo com outra pessoa. Eu só sou feliz se eu tiver outra pessoa do meu lado. Eu sou uma pessoa incompleta e serei sempre infeliz se eu não tiver outra pessoa. Então isso leva ao casal estabelecer uma relação de fusão. Essa relação de fusão não é muito saudável. Faz com que você perca a sua identidade e faz com que você então se sinta angustiado, constantemente ansioso na relação, com medo de que essa relação acabe, porque se ela acabar, você acaba junto, né? Você não existe mais como pessoa. Sua própria personalidade é destituída quando você se separa da pessoa.
né? O ideal das relações é uma relação com certo grau de desapego, onde a pessoa diz assim, eu sou completo sem o outro, eu sou capaz de ser feliz com o outro, mas eu escolhi ser feliz com uma pessoa ao lado. É diferente de você dizer assim, eu só sou feliz se eu tiver com essa pessoa do meu lado. Né? Muito então, diferente. Muito diferente. Cláudio, deixa eu te fazer uma outra pergunta. E as pessoas que têm extremamente dificuldade em se desapegar ou de relacionamentos que não são relacionamentos mais saudáveis há muito tempo, tá? Ou que têm dificuldade de se desapegar de objetos, o que é que a gente pode... Como é que essas pessoas podem se ajudar? Que dicas que a gente pode dar para essas pessoas? A questão delas se ajudarem mesmo, tá certo? Certo. Veja só, quando a pessoa ela desenvolve um apego excessivo por coisas ou por pessoas, o que se sabe na psicologia até agora é que ela, no seu processo de desenvolvimento emocional, né, ela desenvolveu o que a gente chama de apego inseguro. O que é apego inseguro? Ela percebe que as relações, elas não dão a segurança necessária para ela, isso quando ela é criança, né? E aí, o pai ou a mãe, por exemplo, um pouco negligente, ausente, ela percebe o mundo como perigoso, o mundo são de pessoas que podem se ausentar e deixá-la na mão, digamos assim, né? E aí isso faz com que ela fique extremamente ansiosa em qualquer relação. A relação de apego que ela desenvolve é um apego inseguro. Quando a pessoa desenvolve um apego seguro, ou seja, ela se sente bem consigo mesma, se conhece e na relação com o outro, ela entende que o outro é uma pessoa independente dela, que pode continuar com ela ou não, aí ela desenvolve então uma relação de segurança, de curiosidade, de interesse em relação ao mundo, e esse mundo passa a deixar de ser inseguro para passar a ser um mundo interessante que ela quer vivenciar novas experiências. Como é que você altera isso, né? Você altera isso através de dois processos. Primeiro, é um processo de alteração dos próprios pensamentos. É claro que falar assim, altera os pensamentos, parece simples, né? Você vai, amanhã então você passa a pensar diferente. Não é assim. Você tem que, junto a esses pensamentos, que a gente chama de que são pensamentos disfuncionais sobre a relação com o outro, você começa a questionar esses pensamentos constantemente. Peraí, mas tem sentido que eu acho que minhas relações são inseguras, que o mundo é extremamente inseguro? Tem sentido isso? Por quê? E com base em que evidência eu tenho de que as pessoas elas vão querer me prejudicar, me abandonar? Não tem evidência. Então ela começa, ao questionar isso, lentamente alterando os seus pensamentos a respeito do outro e da relação. Segunda coisa, é importante também que ela fique atenta às experiências que ela tem. Então, as experiências de relacionamento, elas servem de base para a alteração da forma como ela vê o outro. Às vezes a pessoa fica tão mergulhada nos seus próprios pensamentos disfuncionais que não presta atenção às suas próprias experiências. As experiências são legais, são bacanas, mas ela está impermeável a essas experiências. Ela o tempo todo fica pensando de que a algum momento vai ser abandonada, vai ser traída, vai ser enganada, né? E aí, claro, a relação fica degradada, né? Começa a causar dificuldades, porque ela fica o tempo todo pensando nisso, né? Ao invés de se concentrar no que ela está vivenciando naquela situação. Super importante. Ô, Cláudio, muito obrigada pela sua participação, viu? Até breve. Obrigado, um beijo e ótimo domingo. Ótimo domingo para você também. Um beijão a você e a todos aí. Fique com Deus. Tem quanto tempo para ir pro intervalo? 2 minutinhos, então tá. Quero pegar um gancho no que Cláudio falou, certo? Cláudio Ceal acabou de falar, para quem estava aqui nos ouvindo só pelo Facebook, da questão do apego descontrolado que a gente tem às vezes a pessoas ou a coisas, mas ele focou sobretudo na necessidade do outro. A gente acha que a gente precisa do outro, tem essa necessidade excessiva do outro, tá? Então isso se chama, é como se fosse na psicologia uma fusão. Ocorre uma fusão com o outro ser que você termina colocando condicionantes. Eu só sou feliz se o outro, eu só serei feliz se... E isso é um tipo de felicidade não saudável. A gente colocar condicionantes à nossa felicidade, sobretudo em relação ao outro. Que o outro a gente não tem poder e nem controla o outro, então a gente tem que repensar isso. Tem alguma coisa em nós que não está bem resolvida, tá? Então o que é que acontece? Tô com o ouvinte na linha, Então vou ouvir rapidinho, senão ele vai ter que ficar esperando muito tempo depois do intervalo. Olá, Francisco, boa tarde. Boa tarde. Tudo jóia? Tudo jóia. Diga aí, me diga, menino, desse tema apego e desapego. Qual é a sua facilidade e sua dificuldade?
Não, facilidade nem dificuldade eu tenho, eu sou normal, certo? Minha esposa se chama Cláudia, sendo que ela é muito apegada e quando as pessoas ficam longe dela, ela fica naquela ansiedade, querendo buscar refúgio, aí fica me ligando direto, liga para as pessoas, não sabe se tranquilizar entre ela mesma, entendeu? Ela tem dificuldade de ficar sozinha, você acha? Eu acho, sim. Bom, obrigada, Francisco. Oi. Diga. Inclusive, ela tá até te ouvindo aí, viu? Mandar um beijo então pra ela. Isso. Ô, Cláudia, então deixa eu te explicar. Obrigada, Francisco, pela sua participação. É importante, gente, que a gente coloque nossas questões, até para que a gente possa aprender com o outro, aprender com os exemplos e a partir disso a gente fazer autorreflexões, tá certo? Cláudia, vamos lá. Quando a gente acha que a gente precisa do outro, na verdade a gente tem ficado pouco com a gente mesmo, certo? É importante que todo indivíduo reserve tempos e momentos para poder desfrutar da sua companhia, para poder se conhecer melhor, para poder se entender melhor. Porque às vezes, quando a gente termina colocando que a gente acha que a gente precisa do outro para ser feliz, ou para a gente estar bem, ou para a gente se sentir preenchido ou preenchida, a gente não está sendo legal com a gente mesmo. Vou te dizer por quê. A gente não controla o outro. A gente não muda o outro. A gente não tem poder sobre o outro. Então, o que é que isso impacta? Se eu coloco sempre a minha felicidade, ou a minha alegria, ou a minha satisfação no que o outro vai fazer, ou se o outro está perto de mim, eu estou sempre... Como é que eu vou dizer? Não está sendo assim, ó... Você está aprontando, digamos assim, uma peça para você mesmo, de que você está se inviabilizando a sua felicidade. Porque você não sabe o que se passa na cabeça do outro. Você não sabe se o outro quer a mesma coisa que você. Você não sabe se de repente o outro tem tudo aquilo para te dar. Ou você não sabe se a pessoa... Cada um tem um jeito de ser. De repente você acha que o outro tem que te responder de uma determinada forma. Porque se a pessoa não fizer aquilo do seu jeito, ele não vai gostar de você ou não vai gostar de você. E aí a pessoa vai e faz de uma outra forma. Cada um tem o seu jeito próprio. Cada um tem a sua forma e cada um pode dar aquilo que acha que pode dar ou dar aquilo que quer dar. E às vezes a gente tem um buraco emocional um pouco maior do que o normal, por questões da nossa infância, ou porque faltou lá nas nossas figuras parentais um suporte emocional maior. E a gente não resolve isso e carrega para a vida e termina despejando isso nas outras pessoas. Então o meu conselho para você é: faça autoavaliações constantes, tá? Porque assim, ó, às vezes o nosso vazio, ou aquele buraco emocional que a gente tem um pouco maior, e quase todo mundo, boa parte das pessoas tem, a gente tem que aprender a lidar pra gente não sufocar o outro, tá certo? Zé, manda ver. A gente agora vai pro intervalo comercial, volta, em 2 minutinhos a gente volta. Beijos! Olá, meu povo! Estamos de volta com Cabeça de Homem, além do óbvio. E o nosso tema de hoje é apego e desapego. Vou dar os nossos canais de comunicação, porque meninos e meninas quero ouvir vocês, tá? Nosso zap 71981553258, DDD 71981553258. Nosso telefone é o 7135055000, super fácil, meninos liguem, 35055000. Tá? Tem o Cabeça de Homem 1, que é o nosso Facebook, e o metro1.com.br. O que é que a gente vê hoje nos discursos hoje em dia, tá? Que tudo é assim, não se apega, o discurso é do desapega, a fila anda. Então o que acontece? Muitas vezes eu vejo que as pessoas, a gente adota que hoje a moda é não se apegar, é você estar livre, é você estar à vontade. Agora, entre ser a moda e isso dentro de mim, eu sentir o que ditam que eu devo fazer, existe uma grande diferença. Então nos é ensinado hoje em dia que com essa coisa dos... como é que eu vou dizer, das relações cada vez mais instantâneas, dessa questão da gente ter variedade para poder experimentar de tudo e todos, nem todo mundo tem o mesmo perfil, em primeiro lugar. Então cada um tem que ver aquilo que vai de encontro aos seus anseios, aquilo que vai de encontro com os seus sentimentos, tá? Então eu acho que é muito importante a gente refletir sobre isso, porque essa moda do desapega, o ser humano, gente, é um ser de vínculo. Nós precisamos do contato do outro, nós precisamos do afeto do outro. Agora, não é individualizado em ninguém, mas nós precisamos do vínculo afetivo, nós precisamos da troca, nós precisamos do carinho, do abraço, do afago. Então, se a gente colocar nessa coisa que a gente sempre deve se desapegar ou não deve se apegar, a gente não vai estabelecer vínculos, e que podem ser vínculos saudáveis ou não, mas a depender da nossa escolha, a gente pode ter relações saudáveis. E o vínculo é bom, não o apego, mas uma relação saudável, você vai querer o quê? Tá
na presença de pessoas que te fazem bem, que te despertam alegria, que fazem você rir, que trazem leveza para nossa vida. Então, eu acho que a gente deve refletir muito sobre as verdades ou as coisas que são postas na gente de fora para dentro, e que o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Submeta tudo à sua razão. Diga, isso que estão dizendo para mim funciona? Eu penso dessa forma e eu sinto dessa forma. Porque uma coisa também importante, pegando um gancho da fala de Cláudio Ceal, que entrou aqui há pouco no quadro Homem no Divã, assim, tudo começa, gente, com um pensamento. A gente tem um pensamento e esse pensamento, ele gera um sentimento. Você fala assim, poxa, se fulano aprontar comigo, eu vou me sentir mal. Aí isso aí você começa, você pensa uma coisa, será que eu confio ou não confio em fulano ou fulana? Será que é uma pessoa direita para se relacionar comigo? Será que está aprontando? Então esse pensamento nosso, ele desencadeia um sentimento. A partir daí eu começo a sentir coisas. Só que nós não somos nem os nossos pensamentos, nem os nossos sentimentos. A gente é muito mais e maior do que isso. Então a gente não pode deixar que essas fantasias ou esses sentimentos que vão nos envolvendo, que eles tomem conta da gente e sejam como se fosse o direcionador das nossas escolhas. Somos nós que devemos o que dar limite, que devemos escolher, que devemos repensar, tá? Então, assim, quando a gente vai falar um pouco de amor e de apego, enquanto o amor, ele é uma entrega, e se a gente realmente gosta da outra pessoa, a gente vai deixá-la livre para ela poder ser ela, independente dela querer estar com a gente ou não. Isso é muito difícil, porque ninguém ensina a gente ensina que eu gosto, eu quero, é meu, tá? Mas já o apego, ele gera possessividade. E a gente tem muito aquela coisa de este é meu namorado, este é meu marido, esta é minha namorada, esta é minha mulher. Só que a gente deve, isso na linguagem falada é muito comum. Mas a gente tem que ter em mente que a outra pessoa não é minha posse. É alguém que convive comigo, que compartilha momentos, que compartilha situações, que compartilha sentimentos. Mas não é o meu objeto, eu tenho que deixar outra pessoa livre para ir e vir. E eu pesquisei uma coisa interessante na internet de um caso de uma moça que ela levou para o terapeuta dela um exemplo do irmão. Que o irmão era um médico bem-sucedido de 40 anos, mas que ele não conseguia se vincular com ninguém, que cada vez ele tinha uma namorada diferente, que no início ele levava as namoradas para as reuniões de família, etc. Só que começou a ser tão grande o troca-troca, que ele ficou com vergonha, e a família também começou a se acostumar, e simplesmente ele deixou de levar. E ela ficava preocupada com isso, levando para o terapeuta, dizendo para o terapeuta, poxa, eu quero ajudar ele precisa de ajuda, ele tem dificuldade de vínculo. E aí o terapeuta trouxe uma coisa importante que eu queria compartilhar com vocês. Ele falou que esse negócio de receber os outros na nossa vida não é algo muito simples. Que quando a gente é mais jovem, que tem essa coisa do contato do corpo, etc., a gente se apaixona mais, a gente se encanta mais. Mas que é muito difícil a gente deixar que as pessoas entrem na nossa vida e que relações duradouras e saudáveis são mais infrequentes do que frequentes. Então que esses relacionamentos verdadeiros, eles são mais raros e muitas vezes impossíveis. Então, primeiro a gente tem que desconstruir um pouco o mito da perfeição e colocar na nossa vida o que é possível, o que é factível, o que é real do dia a dia, porque as mulheres geralmente tendem a fantasiar muito mais que os homens nesse sentido, tá? Mas o que ele colocou também no terapeuta é que por alguma razão essa troca de sentimentos e de afetividade, ela soa incômoda para algumas pessoas. E que ao mesmo tempo que pode ser fruto de um vazio existencial, a pessoa pode querer ou não resolver. Mas que às vezes também isso causa incômodo nas outras pessoas, que não conseguem, que venham troca-troca do outro, vem o outro viver de forma mais livre, e isso termina incomodando um pouco. Então eu acho assim, que a gente pode se dispor de vez em quando a ajudar algumas pessoas que a gente veja numa situação, mas só se a pessoa quiser ajuda e precisar de ajuda. Porque um fato a gente pode mudar o outro, a gente pode influenciar o outro a mudar, mas a gente não muda o outro. O outro só muda quando e se quiser. Então, antes de querer resolver o problema alheio, vamos perguntar se o outro quer resolver? E se aquilo para ele ou para ela é um problema? Porque às vezes não é. É uma escolha, é uma opção. E é mais fácil para ele ou ela lidar com aquele tipo de situação do que estabelecer um vínculo verdadeiro. Eu assisti ontem um filme, Pais e Filhas, muito interessante, que eu acho que traz um pouco essa questão. Uma menina, na verdade, né, ela perdeu a mãe muito jovem num acidente de carro, estavam ela, o pai e a mãe, os pais brigando, e no acidente a mãe morreu, tá? O pai ficou com sequelas, mas a relação dela sempre foi muito mais forte, a relação afetiva com o pai. E eles desenvolveram uma relação muito juntas, uma com o outro. Eu sei que logo depois de um tempo, essa menina ela ficava com tanto medo de perder o pai, tinha uma ligação tão grande, que ela fazia o pai prometer que o pai não ia embora. E que ele ia demorar de ir embora, quanto tempo ele ia ficar, que ela tinha medo de ficar sozinha. Só que o pai morre.
E aí já mostra essa menina adulta com dificuldade de estabelecer vínculos e indo pro terapeuta. Ela, detalhe, estudante de psicologia, já estava fazendo o mestrado dela, o doutorado em psicologia. Mas todos nós temos as nossas questões, que fáceis às vezes são as questões dos outros. A nossa nunca é fácil, tá? É fácil pro outro, não pra gente que vive aquilo. Então ela dizendo pra terapeuta que ela não conseguia se vincular, que o que mostra no filme é ela cada vez saindo com homens diferentes e tendo sexo casual com homens diferentes, mas que ela não queria contato com ninguém. E a terapeuta perguntava por quê. E ela não queria mais correr o risco de perder ninguém, que a relação, a dor emocional era tão forte, que ela dizia, pra mim é assim mais fácil, porque eu não sinto nada aqui dentro. Quando eu transo com esses homens, eu sinto alguma coisa. E a terapeuta perguntava o que é, ela dizia, eu não sei o que é, mas é alguma coisa, já é melhor do que nada. Mas eu também não quero algo mais do que isso. E quando acontece na vida dela, ela tem medo, ela faz um monte de besteira, ela se sabota, porque ela não sabe lidar com aquela situação de estar com outro, de correr o risco de perder de novo. Então a gente tem que pensar muito sobre isso, tá certo? Então assim, vamos tentar o quê? Sempre analisar se aquele nosso apego é saudável ou não. Se eu quero excessivamente alguma coisa e acho que eu não posso viver sem uma coisa ou alguém, isso gera uma dependência. E a dependência, gente, nunca é legal, porque deixa a gente refém. Então pensem sobre isso que a gente começou hoje, porque agora eu vou entrar no nosso quadro Cabeça de Mulher. Meninos, esse quadro é novo. Eu quero dizer a vocês que a gente começou tem 3 semaninhas, que qualquer homem de qualquer lugar do Brasil ou do mundo pode mandar sua dúvida pra cá. Você não entende como as mulheres pensam? Você quer saber alguma coisa, como funciona a cabeça das mulheres? Então mandem suas dúvidas pra gente que a gente responde. Agora é o contrário, não é só a mulher entendendo a cabeça dos homens e os homens tendo espaço pra colocar suas questões. É também os homens entendendo a cabeça das mulheres, porque afinal de contas, realmente a gente é mais complexa um pouco, tá? Mas também vocês não podem reclamar tanto, porque tem uma compensação em outras áreas. Manda lá, Zé. Cabeça de mulher. Não entendeu ainda? Pergunte, eu respondo. Meu nome é Sérgio, tenho 32 anos, sou de Salvador. Queria entender por que a mulher começa o relacionamento achando você perfeito. Com pouco tempo eu já disse que você, para ser perfeito, precisa só mudar um pouquinho. E vai falando isso vários momentos da sua vida. Lá pra frente ela disse que não quer mais nada com você não, porque você não é mais o mesmo do início do relacionamento. Vai entender. Que isso? Ô Sérgio, obrigada pela sua participação. Realmente assim, ó, tem uma piadinha que fala assim: quando o casal começa, o cara torce pra que a mulher nunca mude e a mulher muda. E a mulher fica assim dizendo, daqui a 6 meses ele vai comer na minha mão. Então a mulher fica achando que ela vai mudar o homem e o homem não muda. Então o que é que acontece? Às vezes a pessoa projeta muito no outro, quer que o outro seja de uma forma ou de outra. E quando a gente conhece as pessoas, a gente se apaixona ou a gente gosta exatamente delas como são. Só que a gente fica achando que as pessoas têm que mudar, tem que ser certinha, tem que ser do nosso jeito. Então a mulher tem realmente muito essa mania, mais do que o homem, de querer que as coisas sejam do jeito delas. Ou de achar, bom, isso aqui não tá bom, então ele vai ter que mudar. Sem simplesmente haver uma negociação, uma pergunta e dizer assim, poxa, isso aqui me incomoda. Será que para você é muito difícil mudar isso? Ou haveria uma forma de a gente negociar e de repente a gente tá mudando um pouco essa questão? Então assim, eu acho que nós mulheres temos muito que repensar isso, mas isso também não acontece só com as mulheres, tá? Sérgio, acontece com os homens, mas eu diria que acontece com maior frequência com as mulheres em relação aos homens. Manda o próximo, Zé. Chamo Lucas Braga. Sobre as mulheres, o que eu não gosto, o que me incomoda bastante, quando estamos em DR, que a mulher repete a mesma coisa diversas vezes, o mesmo tema, o mesmo assunto, sempre repetindo as mesmas coisas. Isso me deixa louco, pirado. Enfim, são mulheres e todas são amadas. Lucas Braga tá aqui, que ele não suporta quando ele tá conversando com a mulher e a mulher fala uma coisa e fica repetindo. Pois é, meninos, eu vou dizer agora pra vocês o que as mulheres repetem. Se a gente fala alguma coisa com vocês e a gente acha que vocês não ouviram com atenção, que tipo assim, tá, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, a gente vai repetir aquilo 10 vezes, até que você olhe com a gente, mesmo de saco cheio, e diga, eu já ouvi. Então a gente vai entender que você internalizou aquilo, que ouviu, e que lá na frente, quando a gente falar de novo, não vai dizer, não sei. Ouça uma vez com atenção, olhando no olho da mulher e diga, entendi, ou ouvi, ou ok, mas olhando pra ela, que elas vão parar de repetir, tá certo? Manda lá, Zé, mais um e depois tem um ouvinte na linha. Quem tá falando aqui é José de Salvador. Eu queria perguntar às mulheres o que acontece
é que às vezes você é amigo, fala com ela na academia, está o tempo todo falando com ela. Outras vezes ela passa por você e ignora. No outro dia passa falando, brincando com você. No outro dia ignora. Por que acontece isso? Que comportamento é esse? Eu tô com um vídeo aqui, José, que tá perguntando, porque ele tem uma colega na academia que um dia passa por ele e fala, outra hora passa e não fala, outra hora passa e fala, outra hora passa e não fala. Zé, existem aí algumas questões, tá? São duas sobretudo. Se a mulher, por acaso, tiver algum interesse em você, ou quando a mulher tem um interesse no homem, ela fica meio envergonhada. Então ela às vezes fala, às vezes não fala, às vezes encara, às vezes não encara, então gera aquele incômodo, aquele certo desconforto. Mas tem um outro lado também, que às vezes, se ela acha que ela fala demais, ela não sabe se o outro quer falar ou não, e ela fica com aquela desconfiança, pô, será que se eu ficar falando toda hora que eu me bato, vai achar que eu tô dando mole, que eu tô interessada? Então ela já falou uma vez, então pra ela aquilo é suficiente. Então podem ser essas duas situações, observe e veja no seu caso o que é. Manda mais umas aí, depois eu vou falar com o meu ouvinte que tá na linha. Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lessa, tenho 37 anos, sou do Rio de Janeiro. E eu gostaria de saber o seguinte, por que a mulher bota sempre a culpa na TPM? Às vezes por uma briga, por um chilique que ela dá com a gente à toa, tudo é sempre culpa da TPM, eu queria entender melhor isso aí. Bom, esse ouvinte está perguntando por que a mulher sempre coloca a culpa na TPM quando ela se estressa. Gente, não é bem assim. Se ela coloca sempre a culpa na TPM até longe do período menstrual dela, é porque ela tá sem argumento para poder falar com você. Agora, eu já conversei aqui semana passada, que eu tinha conversado com a doutora Mara Rubia, que é ginecologista, e ela me explicou que simplesmente quando a mulher tá perto do período menstrual, realmente, primeiro, na ovulação, o nosso hormônio, ele sobe demais, porque todo mês a mulher, querendo ou não engravidar, o corpo dela é feito para gravidez. Então o hormônio dela sobe, como uma coisa natural, a natureza, né? Tem um imperativo biológico muito forte. Então, todo mês o nosso corpo se prepara para poder engravidar. E quando aquilo não acontece, ele tem um tempo para esse hormônio descer. Enquanto esse hormônio vai descendo, ele fica oscilando e coincide um pouco com o período pré-menstrual. Então, isso mexe com a mulher de várias formas. Mexe com a química do corpo, mexe com o emocional. Então, realmente, ela fica muito desestabilizada. E, infelizmente, muitas mulheres sofrem dessa questão, tá? Então, realmente, meninos, tenham um pouco mais de paciência. Aí você espera sua mulher se acalmar. Quando ela estiver estressada, saia de perto, pergunte, amor, posso fazer alguma coisa? Não assim, abrace, acolha, dê beijinho. Mas se ela estiver muito estressada, saia de perto. E quando ela estiver mais calma, você pergunta. Mas manda aí, Zé, meu ouvinte que tá na linha. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Como é que vai? Melhor agora. Diga, Adalberto. Incomensurável estar com as suas do contato. Diga, Adalberto, e aí? Veja só, tem vários questionamentos, mas eu vou colocar um, mas isso daí, inclusive, eu vou sugerir outras coisas depois. Tá. Mas o que eu acho, que no início, quando um homem está conhecendo a mulher não sei, passa a impressão que a mulher quer que o homem minta. Porque se o homem for sincero, ela não se satisfaz. Porque, inclusive até a mulher às vezes esconde muita coisa dela no início dos contatos entre o homem e a mulher. Mas eu acho que a mulher, ela está fazendo tudo o que eu quero, está fazendo tudo o que eu gosto. Aí ele é assim, já sabe, o homem vai enganando, depois disso está sendo enganada. Eu quero um comentário seu com relação a isso. O que acontece? No início da conquista, a gente está naquela fase de encantamento. Então a gente quer, na verdade, conquistar e seduzir o outro e trazer a gente para o nosso lado, trazer o outro para o nosso lado. Isso não é só com a mulher, não, tá? Vale para os dois gêneros, homem e mulher. Homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, enfim, não interessa. Se você quer conquistar o outro, você vai naquele momento se esforçar para mostrar ao outro todas as suas qualidades. E naturalmente, se você está se esforçando para andar na linha, mostrar todas as suas qualidades para poder conquistar o outro, naturalmente você vai esconder um pouco os seus defeitos. Porque você está na fase da conquista, você quer que o outro se encante com aquilo que é bom seu. Então existe uma tendência de você estar realmente só botando foco naquilo que é positivo. Eu vou mostrar tudo que eu tenho de bom, todas as minhas qualidades, tudo aquilo que eu sou boa, que eu faço bem, que eu faço legal, que as pessoas gostam, ou que eu goste, para que o outro veja que goste de mim, que goste disso meu. E termina escondendo os defeitos. Mas tem também uma outra coisa. Às vezes a pessoa não escondeu nada e você se apaixona pelo outro. E a questão da paixão, aquela paixão forte, avassaladora, a paixão, ela simplesmente é um sentimento tão forte, tão avassalador, que ele toma conta de você. Você não controla a paixão, você não escolhe. E nesse momento da paixão, acontece isso com todo mundo, tá certo? Sem exceção.
a pessoa simplesmente não consegue ver os defeitos do outro. Ela só consegue ver aquelas características pelas quais ela se encantou com o ser, com motivo da sua paixão, para depois de algum tempo com a convivência, as coisas irem voltando para a normalidade, indo arrefecendo, aquela coisa louca, e aí você começa a enxergar o outro realmente como o outro é, tá certo? Então não sei se no início é só falta de sinceridade não, mas às vezes acontece, a pessoa mente para conquistar o outro, etc, mas não é sempre assim, aí vai muito de perfil. Tem essa questão de realmente no momento do encantamento você querer mostrar suas qualidades e a questão da paixão que torna a gente meio cego. Zé, a gente já tá indo pro final, né? Tenho quanto tempo que eu tô aqui ainda com o zap que eu quero responder? 4 minutos? Então tá. Obrigada, tô aqui com o ouvinte dizendo... Tá bom, ó, meu Face eu já dei, a pergunta pode ser outro dia, obrigada por gostar da minha voz. Quem se ouve acha, eu acho minha voz super estranha quando eu me ouço. Mas geralmente o pessoal fala, né, que eu tenho um vozeirão, aí vai pelos outros, não por mim. Tô aqui com o ouvinte final 2512 do celular que disse, boa tarde. Depois que eu me desapeguei de um sentimento chamado amor, por conta de uma certa pessoinha, eu admito, eu tô infeliz, mas por outro lado eu tô me sentindo tranquilo. Eu vivo a minha vida do meu jeito, faço o que me dá vontade, me dá prazer, satisfação e não tenho que justificar absolutamente nada pra ninguém. O que me interessa no momento é trabalho e dinheiro pra minha independência e sabendo que isso é indispensável, mas não é tudo, não me apego totalmente a isso. Realmente, quando a gente gosta de alguma pessoa e que essa pessoa deixa de fazer parte da nossa vida, isso vai gerar na gente uma tristeza, vai gerar um vazio, vai gerar um buraco, entendeu? Mas assim, ó, gente, não adianta a gente ficar num sentimento com alguém que não gosta da gente ou que não dá valor, que não nos respeita, porque o amor de um não dá para dois, tá? Então, se aquilo não tá sendo bom, não tá sendo saudável, então vamos nos afastar mesmo e aprender a lidar com essa perda, com essa falta, porque às vezes tem a questão de morte, tem a questão da perda de emprego, são todas as situações que fazem com que a gente tenha que aprender a viver de uma forma diferente, que realmente é um processo de educação. Eu vou falar com o nosso último ouvinte, que a gente já está no final, com o Francisco na linha 2. Olá, Francisco. Eu sou eu de novo aí com você na instante. Diga. Cláudia. É o seguinte, a minha esposa, Cláudia, como eu acabei de falar, antes de a gente ter qualquer relacionamento, nós passamos 2 noites tomando um cafezinho, ela contando a minha vida e eu contando a dela, para quando a gente fosse morar junto ou ter algumas relações, não ter defeito e as pessoas ficar comentando que eu sou isso e ela é aquilo, entendeu? E até hoje ela me deve R$5 de um vidro que eu botei na casa dela quando ela morava de casa de aluguel. Menino, libera esses R$5 para ela não ficar sempre ficar nessa dívida. Manda ela pagar com beijinhos, manda ela pagar com carinhos, manda ela pagar com namoros. E os meninos estão dizendo aqui, ó, e com algo mais. Olha, eu quero dizer uma coisa pra você. Com meu marido também, a gente ficou 2 semanas saindo, não sei nem pra quantos cafés a gente tomou, falando da nossa vida. Mas deixa eu te falar uma coisa rapidinha, Francisco. Não é o fato da gente conversar antes e falar antes que vai fazer com que a gente esteja preparado para poder lidar com todas as situações. E que isso simplesmente se resolva. Porque sentimento a gente não controla, a gente sente. Então a gente tem que administrar eles, tá certo? Infelizmente eu vou ter que encerrar, que nosso tempo acabou. Só falta 1 minutinho. Então, gente, a mensagem que eu quero deixar pra vocês é: não é fácil a gente lidar com aquilo que nos faz falta, ou que a gente considera importante. A questão do apego ou desapego está diretamente ligado à importância que a gente dá ao outro ou aquilo que a gente se apega, tá? Então, assim, só que a vida o tempo todo é mudança. A gente não está preparado para sair da nossa zona de conforto. Então a gente pode perder o emprego, a gente pode mudar de cidade, a gente pode mudar de prédio e sair dos vizinhos, da convivência dos amigos, mudar de escola para um jovem ou para uma criança. Olha que coisa difícil. Então as situações são as mais variáveis da vida, tá? Só que isso acontece com todo mundo. A gente o tempo todo tem que aprender a lidar com a perda e com esse desapego. E não nos preparemos para isso no dia a dia. Então eu deixo isso aqui para vocês refletirem, que a vida é constante mudança. Mudança é desapego. Então vamos aprender e vamos exercitar isso com a gente. Só no silêncio da nossa alma, no silêncio com a gente. Um beijo, adorei vocês. Quem gostou do nosso programa ou gosta, que não curtiu a nossa página no Facebook, vai lá, Cabeça de Homem 1 e curta. Mande sua mensagem, tire sua dúvida. Meninos, as dúvidas com relação às mulheres, mandem pra gente. E também a questão do homem no divã. Amanhã o áudio vai estar no Face e sexta-feira vai estar esse vídeo no Facebook. Um beijo, fui!